Aleluia, aleluia. Vamos render graça ao Senhor. Creio que cada um de nós tem motivos suficientes para agradecer. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse encontro precioso que o Senhor preparou para nós. Te damos graça, Senhor, pela nossa saúde, te damos graça pela nossa família, porque até aqui verdadeiramente o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido nosso guia, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. E não importa o que o mundo diga do lado de fora, Senhor, o Senhor continua sendo bom em todo o tempo. Assim como essa canção disse, o Senhor sempre irá prover de novo. Te agradecemos, Senhor. Te agradeço por essa igreja, te agradeço por essa família pastoral. Eu creio, Senhor, que coisas grandes o Senhor vai fazer nesse lugar. Te damos graça no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Pode liberar o pessoal. Boa noite, queridos, graças e paz. Eu me chamo Paulo, né? Vocês podem sentar. Acredito que vocês já sabem o meu nome. Eu sou lá de Zona Norte e hoje de manhã eu estava lá na igreja e falei para o pastor Humberto, né? Antes de sair, aí ele disse: mande um abraço lá para todo mundo, né? Para essa família pastoral que é uma bênção, e a vocês aqui eu trago saudações do pastor Humberto, da equipe pastoral lá, né? Pastor, obrigado pelo convite, pelo carinho, viu? Para mim é um grande privilégio, né, poder estar aqui hoje. Eu vim a última vez aqui quando o pastor foi assumir o pastoreio aqui, não sei se ele lembra, eu vim trazendo o pastor Edgley, né? Acho que era no outro prédio ali, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, muito feliz, né? Quando eu recebi o convite, dá aquele tremor santo, né? Assim, um desconforto na barriga, mas eu creio que Deus tem algo para compartilhar com a gente aqui nessa noite. E normalmente quando eu recebo algum convite para compartilhar algo em alguma igreja, eu fico tentando entender o que é que Deus quer que eu fale ali, compartilhar alguma coisa, mas dessa vez foi bem rápido, assim, foi no momento, né? Quando eu recebi o convite, eu disse: Senhor, eu vou falar sobre o quê? Não deu nem tempo de dar uma oradinha, que às vezes a gente dá uma oradinha antes, mas não deu nem tempo de orar. Ele falou: fale o que você vive, né? Fale sobre serviço, né? Acredito que doutrinariamente aqui vocês já devem ser bem estabelecidos e bem sólidos, né? Com raízes bem fortes. Então, acredito que a minha vida e o que eu tenho vivido na igreja, esse tempo, né, vai acrescentar algo na vida de vocês, amém? Eu queria que vocês abrissem, obrigado, querido, a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5, versículo, a gente vai ler apenas o versículo 41, que diz o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Um ensinamento que essa passagem me trouxe, né, é algo interessante, porque o texto fala: se alguém te obrigar, não é? Então, essa passagem ela traz para mim algo divino que é relacionado no ensinamento que tem da gente servir pessoas, né? A Bíblia ela é recheada de passagens que falam sobre o nosso serviço, sobre servir. E como o pastor sabe, né, eu sirvo com a minha família na mídia há mais ou menos 9 anos, né? Com família não, né, que eu cheguei sem família, mas eu sirvo na mídia há 9 anos. E existe algo, queridos, que no serviço, né, as pessoas costumam amar as pessoas que servem e rejeitar as pessoas que não servem. Eu não falo isso nem no âmbito apenas de igreja, mas num contexto geral. Não sei se vocês, provavelmente, já que todo mundo, a maioria aqui deve ser nordestino, a gente escuta muitas pessoas dizendo: fulano só quer vir a nós. É muito comum, né? Aí, às vezes, vai sair para algum lugar ou fazer alguma viagem e faz: não chama fulano não, que fulano só quer vir a nós. Acho que isso mais distante fica melhor, né? Fulano só quer vir a nós. E você, sendo esse tipo de pessoa,
naturalmente você passa a ser escanteado. Né? Ninguém quer por perto uma pessoa que só quer vir a nós. Mas você ser uma pessoa generosa, você ser uma pessoa que tem o servir, o cuidar do próximo, o pensar no próximo como uma tônica na sua vida, você passa a ser uma pessoa desejada. Né? Você passa a ser uma pessoa comentada. Ah, poxa, fulano é tão agradável, fulano é uma pessoa tão prestativa, né? Foi tão bom ter fulano perto da gente. Né? E a Bíblia nos dá esse princípio de serviço, de generosidade, né? E o fato de cumprirmos esse princípio já seria algo que já agradaria a Deus, porque se Deus estabelece um princípio para a gente cumprir, o fato de a gente cumprir esse princípio já, né, agradaria o coração de Deus. Mas uma vez cumprindo esse princípio gera resultados para a gente aqui na Terra, porque Deus, além de ser bom, Ele é um bom presenteador, não é assim? Então, esse é um dos grandes benefícios que a gente tem, né, de cumprir os princípios da palavra de Deus, porque eu cumpro o princípio, eu consigo agradar a Deus, assim como eu tenho falado, e cumprindo o princípio, eu promovo resultados para mim aqui na terra. Cumprindo o princípio divino, eu promovo um resultado terreno. Amém? O princípio de servir ao outro, além de gerar um resultado para mim natural, aqui na Terra, ele gera conexão, né? Como eu falei no começo. Eu sirvo a Wagner e isso gera uma conexão com ele. Gera uma conversa, gera, né, um relacionamento, uma troca ali. Aí você pode parar e pensar o seguinte: ah, mas eu vou servir para ter, de certa forma, uma recompensa ou um benefício? Isso não seria ser interesseiro? Sim. Só que a gente é acostumado a ouvir a palavra e o significado de interesseiro de uma forma negativa. Certo dia eu conversando com um camarada, esse camarada, ele não é exemplo de nada aqui na Terra. Sinceramente, é uma pessoa que, assim, precisa muito de Jesus na vida dele. Mas ele falou um negócio para mim há muitos anos atrás, que isso arranhou a minha memória de uma forma que eu nunca esqueci. Não lembro nem por que chegamos nesse assunto, mas falamos de questão de ser interesseiro. E ele chegou, ele é meio ignorante, meio grosso, mal educado, e falou assim: que nada, Paulo, todo mundo é interesseiro. E isso, como assim? Como assim todo mundo é interesseiro? Ele fez: cara, não seja hipócrita não, todo mundo é interesseiro. Eu disse: não, como assim? Me explique. Ele disse: eu só converso com você porque eu me interesso por aquilo que você diz. Aí eu parei, eu enxerguei em um âmbito que eu nunca tinha enxergado. Eu disse: cara, não é que ele está certo? Porque eu só dou acesso à minha vida a alguém que tem algo para me acrescentar. Senão, seria aquele irmão que só quer vir a nós que eu tenho a rejeitá-lo. Não é? Vocês estão comigo? E eu guardei isso comigo. Eu disse: caramba! Então, o interesse, o ser interesseiro de uma forma correta, com um coração correto, pode me trazer resultados. Eu ser honesto comigo mesmo e dizer que se eu convido Wagner para vir comigo é porque ele tem uma conversa boa para me acrescentar, ele vai ter bons conselhos para me acrescentar, uma boa companhia para me acrescentar, vai dirigindo o carro para mim. Né? A gente meio que se sabota, né? Assim, maqueia algumas coisas que tem que ser do jeito que é para ser. E aí eu fiquei pensando, caramba, né? Aí depois eu fui olhar até o significado. Eu gosto de olhar também sempre os significados mesmo da palavra, porque, poxa, eu nunca tinha visto dessa forma, né? Eu fui um menino que eu não estudei muito, assim, eu larguei estudo, sempre gostei de trabalhar, comecei a trabalhar muito novo. Com 16 anos eu já morava só. Então, eu não estudei muito, eu não tenho essa base acadêmica muito bem estabelecida para dizer: Paulo, me diga a definição de interesseiro. Eu ia ficar, eu não sei. Aí eu olhei e diz, um dos significados que diz, que possui como objetivo atender seus próprios interesses. Ah, que coisa, né? Tranquilo, né? Mas a gente é acostumado a ouvir você é interesseiro como algo negativo. Pode ser negativo, mas pode ser positivo. Amém? E aí eu cheguei na igreja
há 9 anos mais ou menos atrás, né, como eu falei para vocês, cheguei com uma vida bem ruim, né, bem desajustado, separado, né, com uma criança pequena, aquela coisa toda. E eu, por já ser um adolescente, quem tem filho adolescente sabe que a gente precisa exercer bastante fé, fruto do Espírito, orar bastante por eles, né? Mas, assim, imagine um adolescente que saiu de casa com 16 anos. Rapaz, eu era o dono da razão e da verdade. Ninguém que viesse me dizer alguma coisa que eu não soubesse mais. Só que chegou um ponto, quando eu cheguei na igreja com 29 para 30. E eu comecei a me analisar. Tu sabe tanto, cadê teu resultado? Se tu sabe bastante fazer as coisas, me apresenta resultados, se o Espírito Santo tratando comigo mesmo. Me mostra teus resultados. E eu comecei a olhar meus resultados e ver, assim, que, tipo, para achar um positivo era difícil. Era muito difícil. E, por eu não ter estudado, eu sempre fui um adolescente autodidata, assim, eu aprendi um pouco de cada coisa, eu estava num canto, eu mexia nisso, eu mexia naquilo, e aí eu cheguei na igreja e eu comecei a prestar atenção no que era ensinado, porque eu queria aprender e aplicar, eu não queria só ficar tipo, amém e tal. Pô, não, eu precisava mudar os meus resultados, eu precisava ter frutos diferentes, porque meus frutos estavam muito ruins. E aí eu comecei a observar, a prestar atenção, a anotar as coisas, a ler, eu via que eles citavam muito o irmão Rega, e aí eu disse, eu preciso ler os livros desse irmão, só que eu não sabia ler, assim, eu sabia ler, mas não sabia ler corretamente. Eu nunca tinha lido um livro na vida, nunca tinha lido. Né? O primeiro livro que eu li foi um que eu recebi quando me converti, que vinha junto no sacolinha. Eu li um livro lá, não lembro qual é, mas era do irmão Reagan. E aí eu comecei a ler, eu não entendia muito bem, lia 3, 4 vezes a mesma página, mas aquilo ali ia criando fundamentos. Tipo, as minhas verdades acabavam sendo comparadas com as verdades que eu estava aprendendo ali, e eu comecei aos pouquinhos a ir substituindo elas. Né? Se eu pensava que era assim, humildemente eu entendi que os meus resultados eram negativos, e que tipo, não dava para aproveitar muita coisa daquilo ali, e que eu precisava trocar aqueles fundamentos. E aí eu comecei a ficar por ali por perto, observar o culto e tudo mais. Aí, graças a Deus, recebi o convite para servir na mídia, né, como câmera. Eu filmei durante 7 anos, consecutivos ali, caladinho. Né? O pastor Humberto até brinca que a gente já teve a oportunidade de sair para almoçar com ele, aí ele mandou uma mensagem no Instagram da minha esposa, que ela é um pouco mais ativa do que eu, dizendo, diga a Paulo que quando a gente sair para almoçar, pode falar, viu? Porque, gente, assim, poxa, eu estava numa mesa com o pastor Humberto, pastor Júnior, outros pastores lá, digo, o que é que eu tenho a dizer aqui? Eu não vou dizer nada, eu fico calado, eu quero ouvir, eu digo, me fale o que eu estou aprendendo. Até com as brincadeiras eu aprendo como é que se brinca, qual é o tipo de brincadeira que eu tiro um com o outro. Então, eu fico só ouvindo mesmo. Se eu ver que se calaram por alguns minutos, aí eu faço alguma pergunta assim, e me calo de novo. Aí começam, pergunta sobre alguma administração. Pronto, o pastor Humberto é bom perguntar sobre administração, que aí, meu amigo, aí vai. Ele puxa o celular e abre, olha isso aqui, aí vai embora. Então, eu comecei a servir na mídia, filmando ali. E o fato de ter servido ali na mídia me fez, o serviço, que foi o primeiro ponto que eu toquei, me fez gerar conexão, porque até então ninguém sabia quem eu era. Mas o fato de estar ali com a câmerazinha, todo o culto, 1 hora antes, né, e saindo normalmente 1 hora depois, eu estava ali montando meu equipamento e todo mundo olhando, graça e paz, estava ali aquele menino tatuado meio estranho, lá, e todo mundo, né, cumprimentando, filmava o culto e ia embora para casa. E isso, aos poucos, foi me dando acesso. Paulo, vai ter uma reunião. Você pode filmar? Posso. Paulo, vai ter um culto extra que é só para ministros. Você pode filmar? Posso. E isso me foi construindo relacionamento e contato. Um tempo, 1 hora antes ali, estava ali, um pastor chegava, conversava, perguntava como é que estava a vida, como é que estavam as coisas, né? E eu ali, servindo. Então, foi se passando um tempo, ano após ano, e eu me vendo em reunião onde estava um Mark Hanks da vida ministrando, eu aqui com a câmera, opa, filmando, né? Mas recebendo em reuniões que eu, naturalmente, na minha habilidade, eu não estaria capacitado para estar. Né? Só reuniões com ministros, né? Professores de rema, né? Pessoas que já têm ali sua bagagem bem sólida, pastores, né? Pessoal de diretoria, e eu, olha,
um menino do Ibura, né? Favelado lá do Ibura, lá de cima, sem nem o segundo grau completo, no meio daquele pessoal ali, sabe? E eu ficava assim, maravilhado, e eu, caramba, eu não perdia uma. Aqui tinha, eu botava meu nome. Eu via logo, tocava no WhatsApp, eu já botava meu nome. Não perdia uma reunião, certo? E isso foi construindo, na visão da minha liderança, uma visão de fidelidade, de uma pessoa confiável, de alguém que se pode contar, né? E aí, nesse processo ali, foram me confiando mais responsabilidades, porque conforme você se mostra uma pessoa de confiança, lhe é atribuído mais responsabilidades, né? E aí, a partir daí, foi passado para a gente uma posição de coordenar a equipe de filmagem, primeiro, e aí, posteriormente, já faz mais ou menos 5 anos, eu me casei nesse processo, nesse tempo, com minha esposa, até nesse caminhar aí com essa equipe pastoral, arrumei uma esposa abençoada, tinha um filhinho pequeno agora que está com 1 ano, e a gente está servindo ainda como líder da equipe de mídia de lá, sabe? Agora, isso que o Espírito, eu creio que foi o Espírito Santo, porque não fui ensinado isso, foi gerado no meu coração, sabe? Em servir mesmo na minha igreja, com os meus dons, com os meus talentos, sem precisar me pedir. Porque assim como a gente leu aqui nesse primeiro versículo, que diz que se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por obrigação, a Bíblia diz que a gente deve ir além. Imagine de forma voluntária, servindo, né, aos nossos irmãos, servindo ao corpo de Cristo, servindo a nossa igreja, servindo aquele lugar que a gente é tão bem nutrido e tão bem cuidado, porque eu não sei se vocês estão sendo bem cuidados aqui, porque eu creio que sim, né? Uma igreja excelente dessa, eu vi a excelência de onde eu entrei até aqui, né? Tudo muito cheiroso, tudo muito limpo, então, eu fui muito bem cuidado ali, e naturalmente esse desejo de começar a cuidar das outras pessoas começou a surgir dentro de mim, sabe? Eu, sem ninguém falar, gente, vocês me entendam, eu não estou querendo trazer mérito para mim, eu estou contando a minha história, certo? Porque não existe mérito na minha pessoa, não. Isso aí foi a obra do Espírito na minha vida. Eu cheguei na igreja e, assim, sem ninguém pedir, me gerou uma raiva mesmo, que na época eu ainda era meio carnal. A gente ainda fica meio pela meio pecar, né? Me gerava uma raiva ver o pastor filmando. Rapaz, eu me arrepiava. Ou os meus líderes, que eu tinha um casal de líderes que era Carlos e Úrsula na época. Rapaz, eu não aguentava ver eles filmando. Não aguentava, porque eu sabia que se eles estavam filmando, alguém furou a escala. E a minha esposa sentava comigo para cultuar, e quando ela via um passando para a câmera, ela já olhava para mim assim e fazia: vá. Porque eu não ia mais ver, não ia abrir mais a Bíblia, eu ia ficar olhando para trás para ver se o que estava escalado chegou. Então ela já fazia: vá filmar. E aí eu chegava lá e tinha uns caixotes que se a câmera ficava em cima, eu ficava em pé parado do lado para ele me olhar, né, para eu não chamar. Aí quando ele olhava, eu fazia: deixa eu subir. Aí às vezes o pastor fazia: não, deixa eu filmar. Eu disse: se o senhor não descer, eu vou ficar aqui até o final do culto. Aí descia, sabe? Mas isso ninguém pediu, isso gerou no meu coração essa questão desse serviço. Aí a gente, voltando à parte do versículo, essa parte da minha vida eu quis deixar o exemplo para vocês, mas voltando para o versículo que fala que se alguém te obrigar, né, quando a gente é obrigado a alguma coisa, isso gera na gente um processo de negatividade. Eu não sei se você gera, né, se alguém obrigou você a fazer isso, né, isso a gente dá aquela travada, né? Então, mesmo um exemplo, se a gente vai para a academia todo dia de 5 horas da manhã, você gosta? Eu gosto, 5 horas da manhã. Quem é que gosta? Aqui. O irmão, pronto, amém. Mas se isso, só ele, caramba, vou querer oração, esse cara. 5 horas da manhã, é dureza. Mas amém, o irmão gosta, pronto. Ele gosta de 5 horas da manhã. Mas, se a partir de hoje isso for uma obrigação, ele tem que ir de 5 horas da manhã, todos os dias, e não pode faltar, o prazer vai embora. Ele até vai, a primeira semana e tal, mas só o fato de ser obrigado vai gerar uma negatividade e o prazer vai embora. Então, essa passagem, ela fala para mim que mesmo sem alegria, mesmo sem eu estar
celebrando, eu preciso sempre ir além. Não é? Mesmo a obrigação fazendo com que crie um desconforto em mim, mesmo sendo obrigado, não, vamos trazer agora para o âmbito secular, né? A gente tem aquelas obrigações que muitas vezes a gente não faz com muita alegria, mas a Bíblia diz para a gente ir além, 100%, né? Que ele diz o dobro. Se você faz 100, faça 200%, né? Aí tem outra passagem que eu anotei aqui que vai até completar um pouco aquela que a gente acabou de ler, que é em Lucas, capítulo 17, versículo 10. Que diz o seguinte: assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Já pensou, rapaz? Que coisa, né? Cara, você fez tudo o que foi lhe obrigado a fazer e a Bíblia diz que você é inútil. Quem quer ser inútil aqui? E quem quer ser obrigado a fazer as coisas? Ninguém, gente. Ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém quer ser inútil, ninguém quer ser obrigado a nada. E quem quer ser medíocre? Medíocre é uma outra palavra que ela é agressiva aos ouvidos da gente, né? Mas medíocre, veja o que significa, de qualidade média. Né? Você está na média. Se eu disser assim, você está na média, você já recebe de uma forma mais, ok, legal. Mas se você é medíocre, você diz, irmão, oxe, e foi que eu fiz, né? Você, aí diz, de qualidade média, comum, mediano, modesto. Tá legal aí, um medíocre, né? De uma forma, um medíocre gourmet. Tá vendo? Mas a gente não foi chamado para andar na mediocridade. Para andar na média, eu vou falar mais bonito. Para a gente não foi chamado para andar na média. Em todos os aspectos. Na igreja, em casa, no trabalho, não é? A gente foi chamado para andar acima da média. Não é? A Bíblia diz que se a gente faz apenas o mediano, somos inúteis. Misericórdia, né? Somos servos inúteis. Puxa vida, e esse eu achei estudando para vir para cá. Eu disse, meu Deus do céu, que o primeiro eu já tinha, assim, já mexia comigo essa questão do andar a milha extra, mesmo sendo ordenado. Você diz, caramba, mesmo contra gosto, eu preciso sempre ir além. O pastor Humberto, ele sempre cita um exemplo, ele gosta de citar sempre, né? Pastor Humberto, quem tem a oportunidade de estar perto, ele é um cara que ele mexe, você, tipo assim, pastor, isso aqui está excelente. Ele diz, tá não. Você, puxa vida, né? Você apresentará algo com toda a sua excelência, ele ainda consegue olhar aqui e dizer aqui, ó, isso aqui não chegou, não, pode ir mais. E assim, se você realmente não tiver um coração bem guardado, você pode até se magoar. Mas é como a gente entende o coração dele, a gente sabe que ele, cara, ele estica. Aí ele fala que se você é um cara que é assim, você foi chamado para limpar isso aqui, você não só vem e limpa, não. Você vem, sabe que vai precisar de talvez um guardanapinho, mulher, ou, né, mulher, às vezes, né, maquiagem, alguma coisa assim, né? Bota um guardanapinho, né? Os meninos já vinham, já colocaram uma aguinha aqui. Tá atento aos detalhes. Isso fora do seu trabalho também, sabe? Né? A gente, por exemplo, no meu trabalho, eu vendo um serviço, mas se você chegar lá, tem um cafezinho, tem um, né? Meu irmão já foi lá tomar um cafezinho comigo. Tem um salgadinho, tem um refrigerante, sabe? Tudo isso incluso no serviço que eu né? A minha milha extra ali, né? No serviço que eu ofereço. Então, existe uma bênção no fazer a milha extra, né? Então, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, né, que diz que é mais ou menos 1.600 quilômetros, é porque, se alguém me obriga, né, é porque essa pessoa tem algum tipo de influência sobre a minha vida. Para me obrigar, a gente sai na tapa, se não for uma pessoa que eu respeito de alguma forma. Ou ele me remunera, né, ou eu honro a autoridade que ele tem para mim. Para que eu faça alguma coisa, a gente pensa na questão de obrigar, algo que eu vou pegar você pelo braço e lhe levar. Não. Ali já é meio que um crime ali, né? Mas obrigar é você fazer algo que você não queria fazer, contra a sua vontade. E nessas minhas andanças, servindo, né?
Eu poderia ficar horas falando assim eu ainda vou falar um pouquinho, alguns testemunhos sobre essa questão do serviço, mas quanta gente poderosa eu tive a oportunidade de conhecer, de servir, de levar, de buscar, sabe? Às vezes calado, porque eu só falo se a pessoa falar, sabe? Eu procuro me encaixar bem para não ser inconveniente, né? Quando a gente está servindo aos ministros, vocês que servem aos ministros, né? Eu já fazia até uma orientação aí. Às vezes o ministro está cansado, quer falar, né? Então você respeita o momento. Mas uma vez eu fui com o pastor Edgley, a gente foi buscar Brad Fluke no aeroporto. E a gente conversando, o voo dele atrasou, e aí o pastor Edgley começou a falar sobre submissão comigo. E, poxa, submissão para mim tipo assim, o pastor Cláudio designa, traça uma meta, e eu digo, vamos lá. No meu entendimento, era isso. Vamos lá, pastor, o senhor traçou a missão, eu vou executar com o senhor. E aí ele falou uma frase que eu guardei. Ele disse, Paulo, se eu te apresento uma missão e tu concorda, não precisa de submissão. Porque tu concorda. Aí já é concordância. Se nós concordamos e vamos fazer juntos, ok. A submissão, ela começa justamente onde não existe a concordância. Não estou falando de pecado nem de coisa errada. Mas, às vezes, o método. O pastor crê que vamos pintar isso aqui de cinza porque é bom. Porque vai ficar bonito e ficou bonito. Realmente, cinza. Fica leve para os olhos. Mas eu queria que fosse vermelho, porque vermelho é massa. E aí fica aquela coisa, né? O pastor disse, não, Paulo, pinte de cinza. Eu não concordo, mas eu vou pintar de cinza e vou pintar com o melhor acabamento possível. Isso é submissão. Eu não entendi, eu achava que submissão era simplesmente eu estar junto e outra, sem ficar reclamando. Pintou de cinza, mas eu sempre disse que era melhor vermelho. Sempre disse que era melhor vermelho. E junta amigos para concordar, né? Não, é vermelho, eu concordo contigo, isso, bicho, é vermelho, mas pastor... Não, então isso, estou falando de igreja. A aplicação disso que eu estou compartilhando com vocês conseguem aplicar na igreja e fora da igreja, né? Porque a questão do obrigar a andar a milha extra pode ser teu patrão, né? Pode ser o teu pastor, pode ser alguém que exerce alguma autoridade. No caso do homem, uma esposa, vai a milha extra com ela, querido, vai a milha extra, vale a pena. Amém? Então, se a gente procurar na história secular, de homens de Deus, a gente vai ver que todos eles, sem exceção, que romperam em algo, que foram grandes naquilo que eles fizeram, em algum momento da sua carreira, da sua vida, eles fizeram aquilo que ninguém fez. Pode procurar. Você não vai ver ninguém que foi além sendo, não vou falar medíocre falando, mediano, regular. Então, se você está contente com uma posição mediana na sua vida ministerial, na sua vida no trabalho, amém. Jesus chama de inútil, mas amém. Mas se a gente quer, se a gente deseja romper em algo, ser considerado diante de Deus como um servo bom, ser considerado diante das pessoas como alguém que se destaca, como alguém agradável, como alguém que fez algo além, a gente precisa romper com essas coisas, porque é muito confortável a mediocridade, ou um lugarzinho bom de ficar, porque você sabe fazer direitinho, aquilo ali está tudo dentro do seu controle, do seu domínio, não é? E às vezes a mediocridade já gera até um conforto, porque a mediocridade para uns é diferente de outros, né? Às vezes a mediocridade para um, você está cheio de conta para pagar, você está com problemas no casamento, você está com problemas na família, problemas no ministério, com a vida toda errada. Mas às vezes para outros não, ele está com um salário legal, ele está com uma família legal, ele come bem, ele está saudável, está andando em saúde. Mas diante de Deus, não é o seu estado, assim, digamos, a posição que cada um está, não é? Cada um com a sua mediocridade, né? E Deus, ele nos chama para romper com essas coisas, sabe? Eu recebi uma mensagem ontem, e o final da mensagem foi hoje.
de um rapaz da mídia lá, que ele me viu filmando esses dias. Quinta. Eu estava filmando quinta porque a menina que estava escalada não chegou até um pouco atrasada, mas eu estava filmando, aí ela chegou, depois eu disse, deixa que eu filmo, fica sentada aí, tá tranquilo. E eu fiquei filmando. Dos meninos que servem comigo na câmera, 3 ficaram me interceptando pelo meio do culto, querendo tomar a câmera de mim. Não, cara, não. E eu nunca pedi isso para eles. Mas para você ver que isso pega quem está perto de você, né? Aí um que me chamou, mandou um áudio enorme, dizendo, não, Paulo, olha, meu irmão, estou lhe dizendo aqui que, cara, se faltar quem for e eu estiver na igreja, se eu não ver mensagem no grupo, pode me chamar, que enquanto eu estiver na igreja, você não filma. Aí eu parei, eu me lembrei, eu disse, cara, a semente que eu joguei lá atrás, eu nem comento essas coisas, eu estou comentando aqui com vocês, mas eu nem comento isso lá na igreja, porque a gente sabe que honra não se pede. Né? Eu não comento isso com os meninos. Mas, naturalmente, um se levantou e disse, dentro da igreja, se eu tiver, você não filma. Aí eu disse, poxa, eu lembrei da história, né? Eu disse, cara, eu fiquei até emocionado falando com ele sobre isso. Eu disse, poxa, bicho, eu fiz isso há muitos anos atrás, com o pastor e com a minha liderança. Dentro da igreja, se eu tiver, eles não filmam. Não adianta. Não adianta, eles não vão filmar. Né? Então, essa questão de milha extras, eu não entendo muito bem o que Deus quer com isso, não. Mas tem um negócio, né? Que ele gosta de que assim, tipo, mandar você fazer alguma coisa meio estranha, né? Assim, né? Aí eu fui catar algumas passagens para ver, deixa eu ver se eu acho algumas bases bíblicas. Aí eu vi aquela de Elias, né? Que ele pede para o menino subir a montanha lá para olhar. Cara, 7 vezes, porque ele não viu da primeira vez ou da segunda, ele não era profeta, ele não já sabia que ia chover, que ia vir a nuvem, mas ele manda para o cara 7 vezes. Eu fico pensando, talvez ele, não sei, dependendo do grau de sei lá, que ele tinha como profeta, talvez ele desse uma murmurada de Torá, né, não? Dependendo do tamanho desse montanha, né? Eu morei no Ibura, era morro só a gota. Então, mandasse eu subir 2. Eu já dizia, se for chover, a gente vai ver daqui, quando ela chegar. 7 vezes o bicho subiu, as 7 vezes, na 7 só tem um negocinho, eu acho que agora vai, né? Aí o outro, como é o nome dele? Eliseu, né? Mais na frente. Aí o Naamã, né? Estava leproso, um cara todo cheio de pompa. Chega lá para pedir oração, o Eliseu nem sai, pô. Né? Ele nem saiu, manda o cara que estava lá com ele lá, manda eu, no caso, né? Paulo vai lá dizer a Naamã lá que ele mergulhe lá 7 vezes lá, que ele vai ficar bom. Cara, nem saiu para dizer. Imagina o coração do cara, né? Da autoridade, né? Uma autoridade lá. O cara nem saiu para dizer nada e mandou mergulhar 7 vezes. Numa só não resolve a parada. Sabe, eu penso que nesse processo de persistência, nesse processo de obediência àquilo que muitas vezes a gente não entende, Deus vai quebrando, acredito até que o nosso orgulho. Né? Porque o ser humano, ele já nasce encruado com essas chanhas, né? Com essas coisas de orgulho, de ego, mas e eu? O pastor Edgley bate muito em mim nessa questão de justiça própria. Cara, se a gente entrar numa de justiça própria, a gente sempre vai ter razão. E a gente fica com o quê? Com a razão ou com o aprendizado? Com a razão ou com o que Deus quer? Né? Então, aí cumprindo, né, esse processo todo, eu fui crescendo ali, sendo abençoado, né, por aquele povo, tendo acesso, sentando à mesa de grandes homens e grandes mulheres de Deus, ali ouvindo, eles compartilhando, e o acesso, né, às suas famílias, às vezes, aquilo ali, e aquilo começou a me gerar um crescimento mesmo, né, como um homem, né, e aí algumas coisas foram acontecendo na minha vida, e um determinado dia eu estava sentado, não sei se vocês já chegaram num lugar assim e sentou, vocês não ouvia nada, ninguém falar, não entendia nada assim, eu sentado numa mesa, na primeira fileira, porque eu sentei lá atrás e me chamaram, senta aqui, aí eu me sentei assim, aí eu olhei para cá, estava o coordenador do trinitário do ministério, aí eu olhei para cá, estava pastor Júnior, aí depois pastor Rodrigo Botelho, né? Você conhece o pastor Rodrigo Botelho, bispo Guto em pé falando, numa salinha pequena, assim, ele aqui falando, né? Eu quase fazendo aquela assim, para ver se eu
a saliva dele pegava aqui assim. Eu não estava entendendo nada que ele estava falando assim, de tão... Cara, onde eu estou sentado, né? Me chamaram para a reunião, não sei nem por que me chamaram, eu sentei lá e fiquei... Caramba, só Deus para me colocar no lugar daquele ali, sabe? E ele foi me promovendo, assim, na igreja, pastor Humberto, ele reconhecendo algo que operava na minha vida, e eu fui licenciado. Eu fui licenciado sem nem ter o rema, irmão. Eu fui dizer ao pastor não tem um rema, não. Porque eu acho que ele esqueceu, né? Tantos anos ali, né? Porque meu rema, eu estava até conversando com ele ali dentro, meu rema foram 4 anos para conseguir me formar no rema. O primeiro ano eu fiquei liso, não tinha condição de pagar, aí não tive humildade suficiente de chegar na diretoria e dizer que não tinha dinheiro para pagar, simplesmente sumi do rema, sumi da igreja também com vergonha, sumi de tudo. Consegui fazer as 3 matérias, que era que dava as 3 para ficar sem pagar, né? Quando cheguei na última, perto de fazer a prova, não tinha aparecido o dinheiro, saí do rema. Veja, então foram 4 anos para conseguir me formar no rema. Depois aí voltei, aí fiz um ano de novo, aí no outro não tinha dinheiro, aí no outro consegui me formar. Então, me perdi, gente, pelo amor de Deus. Do licenciado, obrigado, irmão, obrigado, está prestando atenção a ele. Aí eu fui, pastor disse, não, Paulo, eu vou te licenciar. Ele disse, pastor, eu não tenho um rema, não. Aí ele disse, olhou assim, como assim? Eu disse, eu não tenho, eu expliquei para ele, aí ele fez, mas formar quando eu me formo? Esse ano, eu estava no ano de formatura. Não tem problema não, eu vou ligar para o ministério e vou avisar. Aí eu disse, caramba, meu Deus, poxa, como essas pessoas acreditavam em mim, né? Eu sei, por mais que eu tinha um ego muito assim, de achar que eu sabia das coisas, ao mesmo tempo uma certa síndrome de inferioridade. Porque às vezes você se incha demais para esconder o que às vezes está ali por dentro. E aí eles tomam me empurrar, tu vai ministrar? Eu digo, não quero não, eu não tenho muita... Assim, eu vim falar a primeira vez no microfone numa igreja, porque eu não tenho muita... Assim, ainda não tenho, eu estou aprendendo, amém? Mas, assim, destavando essas coisas, eu entendendo que se o pastor está vendo algo na minha vida que vai abençoar as pessoas, eu preciso ir. Mesmo sendo um pouco desconfortável, vim brincando com Wagner, dizendo, Wagner, quando o pastor disse assim, vai subir, eu vou pegar lá e vou dizer, gente, eu estava ali, e de repente o senhor falou comigo que Wagner tem uma palavra para compartilhar. Porque isso mexe comigo. Mas, cara, se a minha liderança enxergou algo, eu vou fazer o que me cabe, eu vou sentar ali, abrir o versículo, eu vou olhar, se eu não souber alguma coisa, eu mando no WhatsApp perguntando para o pastor, e aí ele me ajuda, e aí eu vou tentar abençoar o corpo de Cristo. Só que aí, nesse meio tempo, aí eu comecei a me examinar, eu disse, caramba, poxa, eu sou ministro licenciado, olha, puxa vida, né? Mas quanto mais eu via um crescimento nessa área, o Senhor sempre me levava a algumas escrituras. A gente vai abrir agora em Marcos capítulo 9, que eu acho que era querendo matar o velho homem, sabe? De verdade, matar ele de verdade. Marcos 9, versículo 33. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas é bem parecido. Que diz assim, chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Olha aí, ixi. E Jesus assentando-se, feito menino pequeno, né? Ai, meu Deus, aí senta assim. Senta aqui, menino. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E aí, essas passagens elas sempre mexeram muito comigo, porque eu acredito eu ser o Espírito Santo já tratando, sabe? Porque eu ouvi uma vez o professor do Rema, Marcos Honório, eu gosto muito de ouvir ele falando o seguinte, que a soberba, ela é inerente ao crescimento. E aí eu anda lado a lado, né? Anda lado a lado. E aí numa certa aula, chama ministração, não lembro, eu ouvi isso. Ele falando assim, você já parou para pensar qual foi o pecado de Lúcifer? Eu digo, porque no céu não tinha pecado, né? Como foi que o caba pecou? Aí ele, né, tocando nesse assunto, ele falou sobre soberba, que a soberba ela nasce no coração. E aí, eu acredito que talvez o Senhor já me livrando disso, ele já trouxe à tona essas palavras para mim,
Não sei. Eu estou compartilhando com vocês. E aí a gente vai ler agora também aqui em João, capítulo 13. A gente vai ler uma pancada agora de versículo assim. Depois dizer, o irmão abriu só um versículo, bicho, e de um versículo de 2 linhas. João 13. Daqui para frente eu vou ler tudo na Nova Almeida atualizada, tá? Que diz, ora, seja Jesus falando, né? Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Se a gente quer ser grande no reino de Deus, a gente precisa ser um servo, como Jesus, servir, né? Às vezes, talvez a gente, no nosso processo ali, a gente já se veja numa certa maturidade, mas quanto mais a gente sobe, mais a gente desce, não é? Aí, a gente vai ler aqui agora também, em Mateus, capítulo 20, versículo 26 e 27, que diz assim, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. A gente sabe que a posição pastoral, né, é uma posição de serviço, né, pastor? O pastor sabe o quanto dá um trabalho, meu amigo. Eu não sou pastor, mas eu vejo o quanto as ovelhas dá trabalho, né? Mas é uma posição gerada no coração, né, de acordo com o dom que o Senhor confiou, de serviço à vida das pessoas, né? E a gente me entenda bem, eu não quero trazer julgo para ninguém aqui, mas a gente sabe que tem 2 tipos, eu gosto de dizer assim, né? 2 tipos de cristãos, de crentes, né? A igreja e o consumidor da igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós somos uma partícula atuante ali, de alguma forma, né? Cada um com o seu dom, com o seu talento, um cantando, enfim, com o seu talento, andando a milha extra, né? Para a gente estar perfeitão ali na parada. Andando a milha extra, certo? Funcionando em pleno funcionamento do corpo de Cristo. Mas se eu só chego na igreja, entro na igreja com um vasinho gelado, que alguém já veio antes e já ligou, vou num banheiro limpo, que alguém já foi lá e já limpou, ouço uma música boa, que alguém já veio antes e ensaiou, e vou para casa, não sei em que célula do corpo aquele indivíduo está inserido, não é? Então eu penso que existe os que fazem a engrenagem funcionar e existe os consumidores da igreja. Isso é Deus que vai depois ver como é que fica no final a conta, né? Mas existe essa equação aí que a gente como o pastor, né, e a gente como trabalha com liderança, a gente percebe isso. E na matemática do reino de Deus, ela funciona um pouco invertida, né? Assim, se a gente quer ser o maior, a gente precisa ser o menor. Se a gente se exalta, provavelmente seremos abatidos. Se a gente se humilha, o Senhor irá nos exaltar, né? Assim como diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que a gente desfrutasse de riqueza divina. Não é assim? Então, isso mexe com a gente de uma forma, né? E eu vim hoje, de fato, provocar vocês a romper com essa zona de conforto. Eu estou falando para vocês, mas isso vem para mim e eu me autoexamino o tempo todo para ver o que eu consigo ir além. Eu vivo hoje num período da minha vida que eu gosto de me sentir, assim, esgotado. Às vezes eu gosto de dar uma paradinha porque realmente fica muito cansado. Mas, assim, pense numa sensação boa, sabe? De saber que desde quando me casei com a minha esposa, a gente já tinha... colocamos a cultura de não faltar culto. A gente, durante 3 anos... Vou falar 2 para não ser injusto e errar, mas eu acredito, com certeza, durante 2 anos, a gente não faltou nem um culto. E lá são 3 no domingo, né? 3. Nem um culto a gente faltou. O pastor Tarcísio até brincava, dizia, mas rapaz, Paulo,
esse negócio de tu vir todo culto tá complicado. Eu disse, por quê, pastor? Se dá uma condenação de torar de ficar em casa, bicho. Às vezes eu penso até ficar em casa agora de tarde, eu digo, poxa, mas Paulo e Débora vão estar lá. Tal. Mas ninguém pediu, isso foi um compromisso da gente. E a gente reconhece que existe algo que Deus quer fazer na vida da gente. E para que isso aconteça, eu preciso me treinar, eu preciso voluntariamente romper algumas coisas que eu não queria. Eu queria ficar em casa assistindo um filmezinho. Eu trabalho de segunda a sábado. Então, assim, se eu pegar direto de segunda a sábado, no domingo, às vezes eu trabalho mais do que durante a semana, porque a gente sempre chega uma hora antes e sai uma hora depois. Sempre. Então, a gente começou a se forçar nessa questão, né? E, ao mesmo tempo, conforme a gente fazia isso, a gente começava a plantar sementes no reino de Deus. Durante a pandemia, eu e minha esposa, né, a gente liberou toda a equipe de mídia, porque tinha essa questão, tudo muito louco, né? Algumas pessoas com restrição, não podia estar muita gente no mesmo lugar. A gente liberou todo mundo, ficou eu, minha esposa e mais dois casais, que eu separei os dois. A gente foi a mídia da igreja durante toda a pandemia. A gente conseguiu gravar três matérias da Escola de Ministros em um dia, a matéria inteira, em um dia, 3 professores. A gente pegou todo o equipamento de mídia, não sei se quem já foi lá, sabe? Todo o equipamento que a gente tem, levou para o prédio dos adolescentes, montou a estrutura toda. A gente chegou lá, acho que era às 5 horas da manhã, montou a estrutura toda. Vieram os 3 professores, eles iam se revezando. Um gravava uma aula, outro gravava outra aula. A gente gravou tudo, saiu lá de quase 1 hora da manhã. No outro dia, a gente ainda voltou e gravou uma matéria do Rema. Gravamos em 12 dias, 14 cultos. Tudo para deixar prontinho, porque o mensageiro de Satanás disse que ia travar o povo, né, de andar. E a gente disse, mas a gente não requenta a palavra, não. Todo mundo em casa, e a gente ainda falou, a gente nem diz que é gravado, a gente só bota lá no YouTube e solta, porque está novo, ninguém viu, bota lá no YouTube e solta, para não dar motivo do povo dizer, para aí, até a igreja, não sei o quê, né? A gente gravou tudo, e não precisou, graças a Deus, né? As ministrações ficaram lá, mas aí a gente conseguiu aquela documentação para andar, né? Para poder se deslocar de carro, e tudo começou a fluir, mas a gente caiu para dentro com raiva, eu estava com raiva de Satanás, porque assim, a gente, nesse processo, entrou num problema financeiro absurdo. Eu não contava isso para meus pastores, né? Mas espiritualmente eles sabiam, né? A gente fez uma viagem, eu e minha esposa, em fevereiro, comprou um bocado de coisa, não sei o quê, aí, mas tudo dentro do programado, né? Que a gente ia pagar quando voltasse, a gente trabalha junto. Quando eu cheguei, eu trabalhei 15 dias, fechou tudo, rapaz. Rapaz, imagine você ter uma queda na receita, é uma coisa, mas a receita vinha a zero, de repente, é outra, né? Em coisa de 2 meses assim, rapaz, tinha uma dívida assim que eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar esse negócio? Mas eu cheguei a um certo momento, eu olhei para minha esposa e digo, a gente nem dinheiro para semear a gente tem, mas a gente tem tempo. Vamos para a igreja. E era o dia todinho na igreja, gravando boletim na fé na casa de um de outro, Voluntariamente a gente ia. Chegou um momento que quando fizeram essa restrição de deslocamento, eu disse para o pastor, cheguei, pastor, se precisar, eu trago, o senhor mora aqui pertinho, dá para o senhor vir até andando, eu trago minhas coisas, a gente fica morando aqui na igreja. Ele olhou assim e fez, sério? Eu disse, não tem, eu fico com salinha com ar-condicionado aí, eu trago um colchão, eu fico aqui, bom preço na frente, tem cozinha. Aí ele disse, tu fica mesmo? Eu disse, fico, estou dizendo, mas a gente não vai parar não. Sabe? E aí depois desse, não precisou, graças a Deus, mas se fosse necessário eu estava lá. Estava lá sem problema nenhum e vou hoje se precisar. Não tenho problema nenhum com isso não. Minha família, ela está a serviço da igreja. Eu tenho uma vida boa, graças a Deus. A gente rompeu depois que voltou o comércio, foi uma coisa assim, pum, sabe? Ganhava X, pulou para 3X. Assim, só Deus mesmo na causa, sabe? E eu convicto que foi as sementes que a gente lançou nesse processo. E a gente começou a destravar em algumas áreas, a gente mudou para uma casa melhor, a gente trocou o carro para um carro melhor, a gente trocou o endereço que a gente morava, que a gente tinha o nosso trabalho, para um lugar melhor. A gente só tem prosperado, mas o nosso coração continua conectado com aquela raizinha ali. Alguns que andam mais perto de mim ali na igreja, talvez, pode até, não sei, eu não estou acusando ninguém, mas pode até dizer, rapaz, esse bicho é muito babão. Mas eu sei o poder de estar debaixo, sabe? O quanto me livrou. Vou contar, rapaz, o tempo foi ligeiro, aí os meninos botaram 50 não.
Rapaz, um pequeno exemplo do se submeter ao conselho pastoral, sabe? O primeiro, eu disse, pastor, eu quero trocar meu carro, mas eu já declarei que eu só vou pagar X. Aí o pastor, amém, Paulo. Tá. Aí quando eu vi um carro lá, eu mostrei a ele, pastor, eu quero esse carro aqui, estou olhando. Mas o cara mexeu, só chegou em tanto, R$ 100 de diferença. Mas eu não quero não, eu não pego o carro, mas eu só quero o que eu disse. Aí ele disse, homem, dá o carro que tu quer por causa de 100 conto. Disse, não, pastor, mas porque 100 já está dentro do meu orçamento, aí dá para eu pago os 100 para tu. Aí eu disse, 100 todo mês, né, de diferença passada. Aí eu fiquei constrangido e disse, não, tudo bem, pastor, tudo bem. Rapaz, ele pagou acho que 5 ou 6 parcelas dos R$ 100, com pouco menos de um ano eu quitei o carro, pagando de 3 em 3, em 3, em 3, em 3, quitei o carro e já troquei por outro carro. Veja como a mentalidade, né, e o fato de estar perto já me puxou, tipo, Paulo, R$ 100, cara, tu vai deixar nisso, né? Outro momento, na pandemia, eu já tinha visto em alguns lugares, não deixe para a bola de neve das dívidas juntar, entre em contato com seus credores antes e já negocie tudo e tal. Eu digo, bom, eu nunca tinha atrasado nada, eu vou entrar em contato com todo mundo. Entrei em contato com o dono do meu apartamento, do apartamento que eu moro, aquele lugar, expliquei, cara, veja só, a gente está passando por uma situação, você está ciente disso, e aí eu trabalho com comércio, eu não sou carteira assinada, cara, não tem renda, não tem nada. O cara ignorou, fez, Paulo, vê aí, porque eu também preciso, e tal, vê aí o que é que tu faz. Eu já comecei a pensar, disse, vou entregar o apartamento, vou morar com meu pai, depois eu volto. Da minha sala também, liguei para ele, uma conversa muito semelhante. Eu disse, poxa, ok, tá bom, fiquei calado. Aí, num determinado momento, conversando com o pastor, falando de questões de aluguel, ali e tal, aí ele falou, até o daqui me deu até um desconto, né, deu um desconto para o pastor. Eu olhei assim, eu digo, poxa vida, eu não ganhei nada. Eu disse, pastor, eu não ganhei foi nada. Ganhei não. Aí ele olhou para mim assim, e pastor Edgley, às vezes ele não deixa eu falar não, né? Mas assim, eu também não ligo não. Aí ele disse, não, cara, não aceitem não. Olha, você vai fazer assim, você vai dizer isso. Débora estava do meu lado, minha esposa. Isso, assim, assado. Manda uma mensagem para ele. Eu parado olhando para ele assim, tipo, eu disse exatamente isso ontem, a mesma coisa. Se eu pegasse o áudio que eu mandei, copiasse e colasse embaixo, era a mesma coisa. Aí eu fui dentro do carro, calado, e minha esposa fez, e aí? Tu vai falar de novo? Eu não gosto de pedir nada a ninguém, Deus sabe que ainda tem que tratar isso comigo, de pedir alguma coisa assim, né? Favor, assim, eu gosto de eu fazer, eu mesmo desenrolar. Aí eu parei assim, aí veio uma nota no Espírito dizendo, aquela passagem, sobre a tua palavra eu vou jogar de novo. Mandei a mesma mensagem, bem dizer, copiei e colei o áudio. Pareciam pessoas diferentes respondendo. Disse, não, Paulo, que é isso, cara? Você sempre honrou os compromissos em dia. Eu tinha crédito também, nunca tinha atrasado, não sequer. Sempre honrou nossos compromissos em dia. Não, cara, que é isso, fique tranquilo, fique aí. Olha, faça o seguinte, o do meu apartamento. Esses próximos 3 meses aí, não precisa pagar nada não. Pague só 3 meses. Não tem ainda para frente. Ele estava crendo que a pandemia rendeu um bocado, que ela acabou e eu ainda estava sem pagar. Porque voltou a abrir, né? Porque o comércio abriu, né? Eu estava ainda, mas o comércio abriu, foi quando voltei a trabalhar. Esses 3 meses tu paga aí, precisa sem pagar nada, paga só o condomínio, que era baratinho. E quando passar os 3 meses, acredito que já vai estar tudo funcionando, tu me paga mais 3 meses 50%, que é o tempo de tu se reestruturar. Quase que eu dizia, mentira. Quase que eu dizia com incredulidade lá para, né? Eu disse, rapaz. Aí o outro respondeu, não, rapaz, olha, fique tranquilo, não se desespere não. Os próximos 2 meses você não paga e o próximo você paga só 50%. Aí eu disse, rapaz, não é que o negócio deu certo mesmo. Puxa vida, a mesma oratória, porque eu me submeti a uma orientação. Eu tive um resultado totalmente diferente do que eu fiz naturalmente. E olha que eu pensei ainda antes, viu? Eu disse, rapaz, o que é que será que o pastor ia dizer para eu fazer? Aí hoje, se eu vou me mudar, eu pergunto, eu mando a foto para ele, pastor, olha isso aí, ele olha e diz, nem melhor para tu. Nem melhor para tu, não é isso aí não. Vai, procura um melhor. Eu disse, cara, mas isso é caro, pastor, mas vai dar certo, rapaz. Chora.
chora, diz aí que tu é homem de Deus, que tu vai pagar tudo em dia, não sei o que e tal. Cara, me estica de uma forma que eu, menino, morando em rua de barro, lá no Ibura, que nem carro entrava na porta. Né? Quem tinha carro tinha que deixar o carro lá longe. Tinha 2 irmãos na rua que tinha carro. Deixava lá longe. Rua de barro, que descia o canal na rua que você tocava nas 2 paredes, assim. Sabe? Viver o que eu vivo hoje, com a família que eu tenho, sabe? Me relacionar com pessoas desse gabarito, só podia ser Deus na minha vida, sabe? E me tirar de um caba que era um mau exemplo, né? Que as mães diziam, não, andem com esse menino, senão vai dar errado. E me colocar falando para algumas pessoas, me colocar às vezes falando para jovem, né? Porque eu posso, experiência de como fazer, talvez eu ainda esteja aprendendo, mas de como não fazer, eu tenho amanhã. Então, fechando esse ponto, que é de ligar até meu cronômetro ali, mas puxa vida. Fechando isso com vocês, queridos, o que eu quero trazer de fato é, Deus ele tem um sonho para todos nós. Um sonho grande, né? Que Deus ele não pensa na média. É isso que a gente leu no comecinho, ele pensa para nós além da média. Mas o nosso sonho, ele precisa estar debaixo de uma visão. Quando eu decidi que o meu parâmetro e a minha visão e o que eu tinha para mim era muito pequeno, talvez se eu fosse escrever, Paulo, como é que você quer estar daqui a 9 anos? Eu ia estar muito para trás disso aqui era ainda meio que inalcançável para mim viver o que eu vivo hoje. Mas porque eu me coloquei debaixo de um cuidado, debaixo de um pastoreio, debaixo de um serviço sem questionar, porque eu conheço o coração, né? Eu conheço o coração da minha liderança, então eu sei que não existe algo errado, não existe pecado que esteja sobre a vida deles, que eu posso, o Senhor está dizendo, eu vou fazer. E conforme eu comecei a viver e servir ao sonho que Deus tinha na vida dos meus pastores, Deus foi fazendo naturalmente, além daquilo que eu podia pedir ou pensar, porque o meu pensamento era muito limitado, era medíocre, né? Diante do pensamento de Deus para a minha vida e para a minha família. Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Vocês têm um pastor que tem uma visão de excelência, que dá para ver, dá para exalar a excelência dessa igreja. E ele sozinho ele não consegue fazer. Ele precisa de pessoas que peguem junto mesmo, dispostos a caminhar a milha extra. Quando você caminha a milha extra aqui na sua igreja, você muitas vezes colhe na sua casa, você colhe no seu trabalho como eu colhi. Muito do que eu plantei na igreja foi tanta semente que eu botei dentro da igreja que eu colhi em tudo quanto é canto. Não é? Então é isso que eu tenho vivido hoje e esse é o meu desejo. Quem chega perto de mim sabe que eu puxo. Bora cair para dentro. Vamos lá, porque os sonhos de Deus são muito grandes. E eu sei porque sei que eu ainda não vi um terço do que Deus tem construído para a minha vida, para a vida da minha família. Então esse é o desejo que eu tenho para vocês. Se não está servindo em alguma coisa aqui, sai hoje, chega agora aqui, pastor, eu quero servir em qualquer coisa. Comece a servir. E nesse servir, as suas sementes vão sendo lançadas e você vai gerando conexão e essa conexão vai te colocando em outros lugares e aí você ganha outras sementes e aí você planta outras sementes que vão gerar outros frutos e aí você vai crescendo e aí você começa essas sementes, você começa a colher na sua casa e aí você começa a caminhar a milha extra na sua casa também, com a sua esposa, com seus filhos e aí você vai ver o rompimento que isso vai trazer na sua vida. Se você quer ficar na mediocridade, tudo bem. Só não esqueça que Deus chama de inútil. Se você quer ir além e ver o que Deus tem, porque a Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pode pedir ou pensar, né? Então eu fui, sabe, nem pedir. Vai que ele pegasse pela minha palavra e eu tivesse pedido, eu estava muito lá atrás. Então eu simplesmente deixei ele fazer e ele tem feito grandes coisas na minha vida. Agradeço a oportunidade de ter compartilhado um pouquinho da minha história com vocês. Espero que de alguma forma minha história tenha acrescentado a vocês. E eu quero ver vocês indo além, pastores, ministros, Ministério de Socorros. Eu quero ver essa igreja bombando aqui no futuro, porque a gente sabe que essa quantidade que a gente tem aqui, cara, se 12, né, fizeram o que fizeram ali junto com dos apóstolos ali, né? Imagina uma equipe dessa, né? Caminhando sempre além, em tudo que foi pedido para fazer.
Amém? Obrigado, pastor.